Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do Gigante da Colina, que ontem teve uma partida que gera muito debate. Toda vez que o Vasco perde, é muito debate, muita coisa para trocar ideia. Então, eu tô aqui para falar talvez aquilo que você não quer ouvir, mas para fazer uma análise tranquila, calma e fria da partida de ontem. O Vasco precisa de um pouquinho de paciência e a gente vai precisar ter um pouquinho de ideia para trocar aqui. Além disso, eu vou expor para vocês nesse vídeo algumas posições que o Vasco mostra carência e que vai precisar realizar contratações. Contratações essas que já estão engatilhadas. Paulo Brax segue trabalhando nesse sentido. Antes disso, eu vou te pedir aquela moral, eu que ainda vou martelar algumas coisas hoje aqui, vou te pedir para dar aquela martelada no like. Tem dado muito pouco like no vídeo e eu tenho ficado triste vendo tão pouco like nos nossos vídeos que tem tanta visualização, mas pouco like. Então, pô, dá aquela moral pra gente, vai ali no like, senta o dedo no like, porque dessa forma você ajuda demais o canal. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Aqui a gente cobre o jogo, o Deco cobre a coletiva, faz pergunta na coletiva direto do Maracanã. Você acompanha tudo do Vascão quando tá aqui no canal Os Vascaínos, além da nossa live todo dia às 8h30 da noite. Se tudo isso ainda não tá bom para você, seja membro do canal. Vem pro nosso grupo de WhatsApp, vem concorrer à camisa, vem participar da live com a gente, vem concorrer a outros prêmios, vem ser membro. Para isso é mole. Você vai aqui embaixo, vai olhar na descrição, porque ali eu tô te explicando como ser membro do canal através de pagamento único. Você que não tem cartão de crédito, não tem como ser membro aqui pelo nosso querido YouTube, você pode ser membro Pix e lá tá explicando como faz para você entrar nesse grupo exclusivo, tá, galera? Beleza. Eu quero começar falando da atuação de ontem. O Vasco da Gama ontem teve uma atuação um pouco abaixo daquilo que a gente vem vendo, daquilo que a gente vem esperando. Um Vasco um pouco diferente daquele Vasco que amassou alguns adversários ao longo de 2023 até agora. Mas eu quero lembrar você, torcedor vascaíno, que ontem completamos 3 meses de trabalho do Maurício Barbieri. 3 meses que ele tá pegando um elenco que vem se reforçando quase que semanalmente. Chegam novos jogadores e ele tem que encaixar no time, ele tem que trabalhar esses caras, formas de trazer. O nosso querido Orediano, inclusive, nem está à disposição ainda por conta de um desequilíbrio muscular. São tantas coisas que você bota dentro de um balaio e olha o trabalho do Barbieri. Você vê que o trabalho do Barbieri vem sendo muito bom e consistente. O Vasco atropelou o Botafogo. O Vasco perdeu do Fluminense jogando melhor. O Vasco venceu o Flamengo jogando melhor. E ontem perdeu para o Flamengo em uma partida equilibrada. O Flamengo teve muita posse de bola, mas o Vasco teve total capacidade de atacar o Flamengo durante a partida. Algumas chances perdidas, gol de contra-ataque, gol utilizando o pivô de Pedro Raul. Não é um Vasco pobre de ideias a ponto de a gente chegar aqui e dizer que o Vasco não tem capacidade, por exemplo, de chegar no domingo e ganhar o jogo. É isso aí. Ou você ainda não virou a página das realidades e entende que seu time agora bate de frente com qualquer time no Brasil. Acabou, galera. A era saco de pancada, perde para qualquer um porque não tinha dinheiro, montava mal, não tinha profissionalismo. Acabou. Virem essa página. Olhem para o Vasco hoje como um time competitivo que ele é. E por ser competitivo, ele vai perder e vai ganhar, vai empatar. Ainda mais em partidas difíceis contra adversários grandes, por exemplo, a gente tem que reconhecer, há de se reconhecer que o time do Flamengo hoje ainda é melhor que o nosso. Eles têm um meio de campo diferenciado, que é o Arrascaeta. Eles têm um ótimo atacante lá na frente que bota a bola para dentro. E mesmo assim ontem perdeu gols. Eles têm um time que tem casca, tem jogadores cascudos. E o Vasco hoje é um time com 3 meses de trabalho, com muita molecada dentro ainda do time titular, pegando essa casca, mesclando com jogadores experientes como Léo, Jair, Alex Teixeira. E com 3 meses de trabalho nós já ganhamos deles. Ontem perdemos por conta de erros individuais. Continuamos tendo uma coisa que agora eu posso dizer tranquilo. O coletivo do Vasco é melhor do que o deles.
E é isso que pode nos levar à final. Então não dá para alguns discursos virem para cima, ou na live, ou nos grupos, ou em qualquer parada, de falar, o Luxemburgo tinha que vir pro Vasco. Tá pichuruco das ideias, amigão? Esse tipo de coisa não cabe mais. Eu tô falando isso aqui só para você poder virar a página. Vira a página. Acorda. Pô, o Vasco tem um bom time, cara. O Vasco ganha hoje pelo menos de 60% dos times da Série A hoje. O Vasco ganha. E tem 3 meses de trabalho. E vamos falar de algumas coisas de ontem, porque a gente também não pode ficar só nesse quesito de mostrar algumas realidades. O Vasco ontem teve 39% de posse de bola. O Vasco vai precisar melhorar nisso. Vai precisar melhorar nisso. Mas não é por isso que o Vasco deixa de fazer gol. São 2 jogos contra eles com gol do Vasco. O Vasco faz gol praticamente todo jogo. O Vasco tem um ótimo ataque. O Vasco tem atacantes com números ótimos. Alex Teixeira, 3 gols e 3 assistências. Pedro Raul participou de 10 gols na temporada em 11 jogos. 7 gols e 3 assistências. Gabriel Peck com 6 gols na temporada e 3 assistências também, se não me engano. Tá ruim. É terra arrasada. Mas a gente olha aqui para os números, e eu acho isso aqui muito importante, de ver que o Vasco ontem fez 13 finalizações no gol e teve apenas 2 escanteios. Um Vasco que acerta pouco o gol. Precisa evoluir no sentido de finalização. Precisa ser mais efetivo. Eu concordo. E o Barbieri vai trabalhar isso. Outro ponto de ontem, a se observar, foi a péssima entrada do Matias Galarza. Pra quê? Qual foi a coerência do Barbieri naquele momento? Então, Edu, o Barbieri tem que sair. Não estou dizendo isso. Só que eu estou criticando a tomada de decisão. Não estou criticando o trabalho. Não houve coerência por parte do Maurício Barbieri no momento que ele pega, bota o time em campo com um jogador que não vem jogando, sequer entra durante os jogos e do nada ele aparece como titular no lugar do Rodrigo, que é um dos melhores jogadores do Vasco dentro da temporada. Sabe o que aconteceu? O Arrascaeta passeou na intermediária do Vasco, sem o Rodrigo. Porque no último jogo, o Rodrigo andou atrás dele o jogo todo. O Galarza não tem essa característica, não faz isso. E com isso, ele puxou o Andrei para primeiro volante, anulou o Andrei do jogo, o Andrei não jogou nada, porque estava anulado, fazendo uma função que não é a dele. E o Jair, numa lentidão absurda, perdido no meio campo. O Vasco ontem perdeu o meio campo contra o Flamengo, que não tem mais um meio de campo defensivo bom. A cabeça de área do Flamengo formada por Thiago Maia e Vidal é horrível, pô. Um ex-jogador e um jogador que é limitado. Então ontem o Barbieri, com essa experiência, colocou tudo a perder. Com essa experiência ele arriscou o Vasco. Tornou o Vasco um time mais exposto defensivamente. E por isso, exatamente por isso, o Vasco teve um resultado adverso. E aí vem um outro detalhe. O jogo 1-1, o Capasso tem um erro daquele, que eu não passo mesmo, tá aqui o martelo pro seu Manuel Capasso, não passo mesmo pano. Precisa ser cobrado internamente, não pode errar. Aquilo ali tirou a confiança do Vasco, mudou o jogo de figura, deu confiança ao rival. Mas beleza, deixa a confiança deles batendo lá em cima. Deixa a imprensa falar a semana inteira que eles vão se classificar, que eles voltaram a ser o melhor time do planeta e blá blá blá. Fica tranquilo. Temos total capacidade de ganhar deles, tá? Agora ao longo do ano, só pra gente bater aqui pra finalizar. Eu acredito, o Vasco precisa ainda de reserva para Pedro Raul, reserva para o Lucas Piton, que fez uma partida pavorosa ontem, não jogou nada, parecia que estava dormindo ontem, não entrou em campo no Maracanã ontem. O lance do primeiro gol do Flamengo, inclusive, o Mateuzinho recebe a bola na lateral, tranquilo, tem tempo de olhar o zap, beber um copo d'água e cruzar a bola para a área, porque o Piton não sai para fazer o abafa. Parece que o Piton não consegue, tem um buraco ali no lado do Piton que ele não consegue cobrir, ontem ele não conseguiu cobrir. O jogador que eu vim elogiando. A gente vê também, já para não falar só do Piton, o terceiro gol deles, o Puma Rodrigues marcando o Fabrício Bruno desde o começo da jogada. O cara chega sozinho para cabecear, o Puma corre e para. Ridículo, erro de marcação, não pode acontecer.
Isso tudo mina o resultado. Agora, vai acontecer todo jogo? Não vai. Tava acontecendo? Não tava. Vai ser todo jogo que o Flamengo vai ter tanta sorte assim de colocar a bola lá e ter erros individuais? Não é. Ah, Edu, mas o Vasco fez gol em erros individuais do Flamengo. O erro individual do Rodrigo Caio foi um pivô muito bem feito do Pedro Raul, e que ali ou o Rodrigo Caio bicava a bola pro alto, ou o Pedro Raul ia virar e finalizar. Ele bicou pro alto, o Gabriel Peck inteligentemente chegou ali para fazer o gol. E o segundo gol, meu amigo, é aquilo que se espera do Vasco mesmo. Jogando de forma reativa, um bom contra-ataque com a bola do Pedro Raul e o gol do Alex Teixeira. Acabou. Então não foi tanto demérito dos caras, não. Não tirem os nossos méritos, tá? Mas finalizando, precisamos de reserva pro Piton, reserva ali pro nosso Pedro Raul. Precisamos de um camisa 10 sim, um meia, um cara diferenciado, igual eles têm lá o Arrascaeta, que ontem tirou da cartola e ganhou o jogo para eles. Isso a gente vai precisar contratar. E claro, um primeiro volante para brigar pela vaga com o Rodrigo. O Rodrigo é um ótimo jogador. Eu acho que o Rodrigo é um jogador de potencial extremo pro futebol. Tem muito potencial além do Marlon Gomes. Mas o Vasco precisa de mais um volante ali. Tá claro que o Jair não tá bem. Não tá jogando bem. E o Vasco vai precisar contratar. E a gente vai estar aqui para cobrar. Você pode ter certeza disso, meu amigo vascaíno. Hoje às 8h30 estaremos aqui no canal fazendo aquela nossa super live para falar da partida de ontem, além da próxima partida contra o ABC na quinta-feira em São Januário, valendo vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Então você não perde por esperar. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Boa tarde. Até daqui a pouco e valeu.